É, a gente, a gente poderia ir para casa, né? A gente viu tantos milagres, né? Deus tem feito aí durante o ano todo. Deus tem feito maravilha na vida da gente. E eu vejo isso na minha vida, né? Às vezes, quando a gente para analisar o que Deus tem feito, a gente, nossa, eu sou um milagre. Eu vou admitir para vocês. Eu vou admitir uma coisa para vocês. Eu queria fugir. Vocês acreditam? Eu não queria estar aqui. Sério. Eu falei para Roberto, Roberto, procura outra pessoa. Não foi, Roberto? Eu queria fugir. Mas eu tenho um dever. Eu tenho uma promessa que Deus fez e eu tenho certeza que era certo de eu estar aqui, né? Porque quando Deus tem propósito na vida das pessoas, Ele usa lá quem seja. E eu tenho certeza que nessa virada de ano, eu tenho certeza que, como Deus falou comigo, eu tenho certeza que Ele quer falar com você também. Antes da gente ouvir Deus falar, vamos ficar de olhos fechados e falar com o nosso Deus, por favor. Oremos. Senhor Deus, sou um mero ser humano, Senhor, está aqui diante dos teus filhos para falar da tua palavra. Eu não sou digno, Senhor, que o Senhor me use, mas por amor destes e de mim, tome agora a minha boca para falar somente o teu querer. E nada que eu venha falar aqui, Senhor, seja com propósito somente de salvação. Ó Deus de amor, te peço que o teu Espírito me use para falar aos corações deste, para que eles venham ouvir somente a tua voz e não a minha, Senhor. Que eu me cale, que somente a tua boca fale neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Como eu tenho pouco tempo, eu vou resumir tudo, né? me falaram que eu tenho pouco tempo. Vamos abrir a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Vamos lá do início. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 3 em diante. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: obrigado. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. O versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E o que foi que Adão disse? Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? O 11. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher à serpente: a serpente me enganou e eu comi. A história da humanidade, ela começou no coração de Deus. E Deus viu que o mundo era vazio. Foi lá e disse: eu criei um mundo lindo, lindo, lindo. Um jardim perfeito. E aqui eu vou colocar o homem. Pense na felicidade. E Deus foi lá e fez o homem. Mas no céu, um anjo, ele começou a reivindicar, a querer o que não era dele, o trono.
e dizer que a lei de Deus não era justa. E ele disse que nenhum ser humano era capaz de seguir a lei de Deus. E por ele começar a sentir aquele desejo no coração de ser igual a Deus, e ele disse que ia fazer um trono, um reino, e ele queria ser igual a Deus. Mas a gente sabe que não pode ter outro Deus além dele, não é verdade? Ele é o único Senhor e Salvador. Então esse anjo, ele se corrompeu. Ele se corrompeu e foi desde daí que ele passou a ser chamado Satanás. E ele foi expulso do céu. A Bíblia e o Espírito de Profecia conta mais sobre isso. E ele disse assim: já que eu fui expulso, eu não vou comer esse pão sozinho. Eu vou ter que passar para alguém. E Deus disse o seguinte: Adão, Eva, não saia perto do seu esposo, porque tem um ser aí que ele cometeu um grande erro. E ele está doidinho para fazer vocês caírem também. Uma coisa que Satanás ele é paciente. Ele é muito cauteloso. Ele espera o momento que você está frágil. Ele espera o momento que você foge da presença de Deus. E aí ele ataca. Foi assim que aconteceu. Eva se distanciou de Adão. E Deus disse assim: olha, tem uma árvore aí no meio que vocês não podem comer. A árvore tinha veneno? Não tinha veneno. A árvore era apenas um teste que Deus estava fazendo com Adão e Eva, se realmente eles amavam. Adão era perfeito, Eva era perfeito, não tinham pecado. E os corpos deles não tinham tendência para o pecado. Então seria mais fácil, não é verdade? E aí o que aconteceu? Eva se distanciou de Adão e começou a contemplar aquilo que não era para ela nem ficar olhando. E aí o que aconteceu? Ela foi lá e começou a bater papo com a serpente. E a serpente disse: olha, se tu comer não tem problema. Você vai ser como Deus. E você vai ser conhecedor do bem e do mal. Eva, a Bíblia diz que vendo que a árvore era boa, o fruto era bom, pegou, comeu e deu também a Adão. Adão era ciente. Eva foi enganada pela serpente. Mas Adão era ciente do que ele estava fazendo. Ele comeu por amor a Eva. Ele foi capaz de perder tudo por nada. A gente se encontra neste mundo de pecado porque um homem decidiu deixar tudo, que é tudo que Deus tem prometido. Por quê? Por nada. A gente está conhecendo um homem que ele tinha tudo. Um jardim perfeito. Eu lendo o livro Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas, se você tiver curiosidade, pode ler. Contando um pouco, falando um pouco do jardim, pessoal, dá vontade de ir para lá na mesma hora. Porque é coisa maravilhosa. É algo esplêndido. E Eva tinha trabalho, viu? E Adão também tinha trabalho. Só que o trabalho era uma coisa boa. Não era uma coisa cansativa, fadigoso como hoje. Mas aí o que aconteceu? Adão vendeu o domínio do mundo para quem? Para Satanás. E ele hoje se denomina dono desse mundo, príncipe desse mundo. Por quê? Porque nossos primeiros pais, realmente, Adão e Eva eram os governantes desse mundo. E ele vendeu, por quê? Porque foi enganado por eles. E aí, automaticamente, ele se denomina dono desse mundo. Mas houve um tempo em que o mundo estava no domínio do mal. Mas aí o que aconteceu? No início, Deus ele lançou uma profecia. Olha, a descendência da mulher, ele pisará a cabeça da serpente, e a serpente picará o teu calcanhar. Ou seja, estava falando que futuramente Deus iria pôr
ponto final neste domínio. E quando Jesus veio, que ele morreu, ele tirou esse domínio de Satanás. Ou seja, hoje, eu e você, temos essa liberdade de escolha. Nós temos essa liberdade de escolha. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. O que define tudo isso é o nosso poder de escolha. Deus deu uma arma para o ser humano que o ser humano não sabe usar. Nós não sabemos usar. É o poder do livre-arbítrio. Você sabia que quem denomina Deus ser grande ou pequeno, o diabo ser maior ou menor, é nós? Porque ele não tem poder. Porque quando Jesus morreu, ele foi no inferno, pegou a chave da morte. E hoje ele tem todo esse poder. Ele resgatou o mundo, o ser humano, da mão do mal. E hoje nós temos essa liberdade. Esse primeiro homem fez isso. Neste instante vamos conhecer outro homem que ele vendeu a salvação dele também por nada. Se encontra lá em Gênesis 25, 26. Gênesis 25, 26. Todo mundo achou? Amém? Beleza, ótimo. E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou. 27. E crescendo os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. O 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisalho vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Vamos parar aí. A gente sabe um pouco dessa história. Esaú chegou cansado da caça e, como Jacó era mais caseiro, fez aquela comida ali que dá um cheirinho, viu? E chegou cansado, fadigado, e disse: ei, me dá um pouco desse guisalho aí, dessa comida. E Jacó, ele era ambicioso. Você sabe o que significa o nome Jacó? Enganador. É por isso que ele saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso que o nome dele foi Jacó. O que aconteceu? Quando ele chegou cansado e disse: me dá um pouco dessa comida. Jacó, ele era uma pessoa que tinha desejos mais do céu do que da terra. Porque ele tinha tendência a querer as coisas do céu. Esaú não. Ele queria o quê? As coisas da terra. Você sabe por quê? Vamos continuar aí. 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Ou seja, o que ele disse? De que me valer as bênçãos do Senhor? Para mim, não vale a pena. Jacó era o primogênito, mas ele deixou ser levado por uma coisa simples. Ele vendeu todas as bênçãos que Deus dava por meio do seu pai por uma simples comida. Você pode perceber que desde o começo a gente foi vencido pelas nossas tendências, pelo nosso desejo. E quando os desejos falam mais alto, aí a gente cai. É neste momento que o diabo se aproveita da gente e ele faz o que quer. Porque estou cansado. Ao decorrer da vida da gente, você já se encontrou em um momento que você está de mãos atadas e você não pode fazer nada?
Você já se encontrou em um momento que você quer fazer alguma coisa, mas você não tem forças? Olha, nessa semana agora que passou, essa e a que passou, eu passei por uns momentos meio ruins. Uns momentos que eu falo para vocês que não desejo para ninguém. Mentalmente, não foi fisicamente. Graças a Deus, fisicamente estou bem. Mas eu passei por uns momentos ruins. A vontade era de pegar e chutar o balde. Quem nunca teve essa vontade? De que vale essa luta toda? Para que lutar tanto? Mas eu me lembrei de uma coisa. Quando eu pensei, para que vale lutar tanto? Eu lembrei das palavras de Jesus. Para que propósito Jesus morreu? Para salvar a minha vida e a sua vida. Vou ler um pequeno trecho para vocês entenderem um pouco desse relato. A queda de Adão e Eva encheu todo o céu de tristeza. Parecia não haver um meio de escape para aqueles que transgrediram a lei. Os anjos cessaram os seus cânticos e louvor. O Filho de Deus sentiu grande compaixão pela raça caída quando foram apresentados diante dele. A desgraça de um mundo perdido. O amor divino idealizou um plano por meio do qual o homem estava totalmente desamparado. Poderia ser salvo. A lei de Deus que havia sido quebrada exigia a vida do pecador. Apenas um ser igual a Deus poderia fazer a expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia salvar os pecadores da maldição da lei e levá-los novamente a viver em harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a vergonha do pecado para resgatar a raça caída. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Foi, porém, uma luta para o Rei do Universo entregar seu Filho para morrer pela raça culpada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente parasse para ver o peso de que é um pai dar o seu filho para morrer por pessoas que não estão nem aí, essa era a nossa condição. Essa era a nossa sentença, a morte. Nosso primeiro pai caiu, Adão, se vendeu por nada. Eva também. Esaú também. Nós estamos vivendo ainda em um momento da terra turbulento. Vai chegar momentos da gente querer chutar o balde, dizer, eu não quero mais lutar, porque cansa. Às vezes, para que eu ir para a igreja? Adorar um Deus que eu não vejo? Às vezes a gente passa por isso, passa pensamentos. Mas isso são pensamentos que o diabo coloca na vida da gente. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra o nosso próximo. A nossa luta é contra as potestades na região celeste. Você acha que foi fácil para Deus durante esse ano todo proteger você e a mim? Por que eu digo que não foi fácil? Porque em muitos momentos nós temos nos distanciado dos caminhos de Deus. E quando a gente se distancia do caminho de Deus, é onde o diabo pede a nossa vida. Porque a gente morrer perdido é lucro para ele. Então ele aproveita desses momentos de fraqueza
para que a gente se entregue ao desespero, ao cansaço, à fadiga, ao pensamento negativo. Estou cansado. E minha mulher, eu disse para ela que eu estava ruim. Ela disse, o que é? Desabafa. Eu digo, tu não pode me ajudar. Nesse mês de dezembro, foi um mês muito forte para algumas pessoas. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria de ser rico? Não me leve a mal. Quem gostaria de ser rico, levante a mão. Quem gostaria de ser rico? Ser rico não quer dizer que você vai para o inferno, não. Entenda isso. Riqueza não quer dizer que você vai para o inferno por ser rico. Porque muitos homens de Deus eram ricos. Se for para mim ser rico, eu quero, Senhor. Quer me dar as bênçãos para me ser rico? Obrigado, eu quero. Nesse mês eu recebi duas propostas. Duas propostas para me ser muito rico. Eu recebi uma do diabo e uma de Deus. A primeira foi do inimigo. Ele me oferecia tudo. Sabe o que é não sei quantos milhões na conta? Sabe o que é casa, carro, fama? O meu desejo é dar tudo de bom para a Ângela. Ver ela feliz. Mas se tudo que der para você não vir de Deus, você pega? Eu recebi essa proposta. Só que ele pedia algo que a gente não pode dar. Eu, principalmente, não posso. Minha mulher disse também que não vai dar. Porque ele já foi entregue. Eu tive um sonho, ele me oferecendo tudo. Mas queria o nosso filho de presente para ele. Ele se aproveita dos momentos que a gente está fraco. Para que possa se apossar daquilo que é precioso. A sua vida é tão preciosa para Deus, que só se você apenas existisse no mundo, Deus daria o seu filho para morrer por você. Olha que privilégio. E ele me fez essa proposta. Pessoal, de madrugada eu gritei de pavor. Eu gritei de pavor. Eu até acordei a Ângela. O que é? Não queria assustar ela. Já assustando, não contei depois, né? Mas sábado agora, hoje é sexta, entramos no sábado, já estamos no sábado, né? De sexta para sábado, eu estava sozinho em casa, fui dormir, a Ângela não estava, ninguém estava, eu estava sozinho. Recebi outra proposta. Homem de proposta, né? Eu recebi, homem sonhador. Essa proposta que eu recebi de Deus. Essa proposta, ele me oferecia a salvação. Sabe? Quando você está nesse mundo, você está propenso a receber muitas coisas. Agora você precisa definir de qual lado ou da onde vem. Sabe, de início, para mim que, nossa, tantas bênçãos, eu considerava como bênçãos. Nossa, que bênçãos, graças a Deus. Mas no final, não vinha de Deus. O diabo tem uma mão furada, ele dá com um e vaza pela outra. Então, ele vai piscar algumas luzes bonitas, que chega, deixa os olhos da gente brilhando. Para no final atracar. E Ellen White, nos seus escritos, ela diz que quando o inimigo prende as suas garras em um ser humano, só a misericórdia do Senhor para tirá-lo de lá. Nós sem Deus somos nada, mas com Ele a Bíblia diz que somos mais que vencedor. Essa promessa sempre eu via na Bíblia, mas de Deus, de ter um sonho, eu nunca tinha recebido. Mas em 2000
2016. Eu tinha feito um pacto com o Senhor em 2012. Olha só, Deus é o Deus do tempo. Eu fiz um pacto com o Senhor em 2012. Estava no Maranhão. E era para me viajar para Manaus. Eu disse... E como eu estudava bastante a Bíblia, eu estava estudando a história de Jacó. Justamente a história dele. Aí eu disse, Senhor, se for para mim ir, não me atrapalhe. Não me atrapalhe. Mas, se não for, coloque empecilho para mim não ir. Não tive empecilho. Eu fui. Mas antes de tudo, eu fiz um pacto com o Senhor. Eu disse, Senhor, se o Senhor me levar, me proteger, me der comida, e todas aquelas pessoas que se revoltarem contra mim, cair por terra, de volta, eu farei um culto de gratidão ao Senhor. E esse culto eu fiz. Pessoal, eu fui tão exigente com Deus. Às vezes, aparentemente, Deus é grande, mas Ele só quer um coração sincero. Ele não quer palavras bonitas, porque Ele conhece o nosso coração, o nosso ser. Você vai mentir para que é onisciente, onipresente, onipotente? Eu disse, Senhor, eu quero ir, eu vou, mas eu quero que quando for para mim voltar, eu quero que o Senhor me avise. E eu não quero que um anjo me avise, não. Eu quero que o Senhor me avise. Eu fui tão exigente. Quando eu lembro disso, eu começo a sorrir. A maneira que eu fui tão criança com Deus. Pessoal, quando deu 2015, mês de julho, 6 meses antes de eu sair da empresa, Deus me avisou que eu ia sair. Só que Ele me avisou antes da empresa vir me avisar. Eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me avise para me preparar para quando eu voltar. Pessoal, desde esse tempo, desde 2016, eu sempre tive sonhos sobre a volta de Jesus. E de sexta para sábado, eu tive mais uma vez sobre a volta de Jesus. Ele me prometeu que ia voltar. Em 2016, quando Ele apareceu para mim em sonho, porque isso é promessa. Joel 2,30 diz que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A Bíblia não diz isso? Pois é. E se Ele diz, Ele cumpre. E Ele tem me prometido muitas vezes sobre a volta dEle. Só que eu não queria vir para cá. Mas eu disse, Senhor falou e eu tenho que ir. Ele disse o seguinte, no sonho ele disse assim, Ele me mostrou a carta de demissão da empresa no dia 31 de dezembro de 2015. Eu ia sair da empresa. Eu cheguei no RH, eu disse assim, no final do ano vocês vão dar minha conta, né? Eles disseram assim, a gente não sabe nem como é que vai ficar a empresa e tu disse que a gente vai dar as contas, se tu quiser tu pede. Eu disse, não, vocês vão me dar. Porque eu tinha recebido a promessa que Deus, eu ia sair naquele tempo. E eu acreditei. E no final que Ele me mostrou a minha saída, pessoal, eu vi a pessoa de Jesus e um anjo muito bonito do lado dele. Às vezes quando eu estou no perrengue, em momentos ruins, eu lembro disso. E minha fé é aumentada. E Ele disse o seguinte assim, vai. Ele me mostrou, Ele não falou, Ele apenas falava na minha mente. E eu sabia o que Ele estava falando, porque só Deus conhece o nosso pensamento. E Ele disse o seguinte, vai, mas diga para estes voltar para a casa do Pai, antes que seja tarde demais, porque eu estou voltando. Eu nunca esqueci do gesto que Ele fez. Vai e diga para estes voltar para a casa do Pai antes que seja tarde demais, porque Ele apontou para Ele, porque eu estou voltando. Desde esse tempo, de vez em quando, eu tenho sonhos sobre a volta de Jesus. Tem pessoas aqui que conheço, tem pessoas que eu não conheço. Essas palavras não são minhas. Vai chegar um momento
da história da sua vida e da minha vida, que essas palavras vão soar no seu coração e na sua mente. Que você ouviu e não atendeu. Absalão, ele passou 3 anos na casa do rei, mas não se encontrava na presença do rei. Ele não se achegava na presença do rei. Eu tenho no máximo aí uns 18 anos, eu sou adventista. Não sei quantas vezes você vai na igreja. Não sei quantas vezes você estuda a Bíblia, quantas vezes você ora. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Ele tem saudade de você. Ele tem tanta saudade que eu queria fugir. Mas ele disse assim, ó, vai lá e diga que eu estou esperando por eles. 1 ano passou. Muitas pessoas morreram. Pessoas aí adoeceram. Eu conheci muitas pessoas que morreram. Do nada se apagou. E por que você e eu estamos vivos? Porque Deus tem propósito para a sua e para a minha vida. Quando Deus não cumpre o propósito na vida do ser humano, Ele não fica quieto. É por isso que Ele trouxe aqui você hoje, para ouvir isso. Que Ele te ama, Ele me ama e Ele está ansioso para conversar com você novamente. Volte enquanto é tempo. Porque se você parar, se ligar a televisão, você vai ver tantas coisas acontecendo. Lembre-se das palavras de Jesus. Olhai para o céu, e quando ver de todas essas coisas acontecendo, eu estou prestes de voltar. Algumas profecias ainda estão por cumprir. Mas lembre-se que quem prometeu foi Deus. E é Ele mesmo que cumpre. Não sou eu e você. Se você esteja preparado, Ele vai voltar. Se você não estiver preparado, Ele vai voltar do mesmo jeito. Mas hoje, eu e você, a gente tem essa oportunidade aqui de arrependimento. Nós já entramos no ano 2022. E Deus nos deu essa oportunidade de vida, de mais uma vez estar diante da presença dEle. Eu e você se entregar para Deus. As minhas vontades, os meus desejos, o serviço. Meu pai, minha mãe. Pessoal, eu choro quando eu penso na minha família. Eu também já tive sonhos com a volta de Jesus e minha família também. Se eu fosse contar para vocês, eu ia até às 10 horas. Mas uma promessa, aquele que prometeu, ele não tarda em cumprir. A Bíblia diz o seguinte: a nossa salvação está mais perto do que antes, no início nós cremos. A oportunidade que eu tenho hoje é grande. Eu fui contar as vezes que já era para me ter morrido. Pessoal, passou das 8, você acredita nisso? Foi mais do que 8 vezes. Eu disse, minha nossa, já era para me ter morrido. E por que eu não morri? Porque Deus tem propósito. Para mim e aqueles que me rodeiam. Olha, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Eu não sei o que se passa na sua mente. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. Deus tem saudade. Porque Ele não aguenta mais ver este mundo do jeito que está. Ele não aguenta mais. Ele está ansioso. E a Bíblia diz, essa promessa de falar com você é certo. Eu vou derramar o meu espírito. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, se abre. E todo aquele que busca, encontra. Esse Jesus, ele está... Eu posso usar até uma palavra meio... Ele está louquinho para encontrar com você. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abra o seu coração. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer parte da tua vida, dos teus planos, dos teus desejos, da tua família, do teu trabalho. Ele está pronto.
Mas a liberdade, quem dá de ele entrar, somos nós. Ele não é igual o Papai Noel não, viu? Vem pela chaminé e entra de gaiato. Ele é muito educado. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entro. E tem um outro recado para você. Não venda, não dê a sua salvação por nada. Homens venderam a sua salvação por um prato de comida, por qualquer outra coisa, mas eles tiveram a oportunidade. Quando Deus disse assim para Adão: se você comer do fruto, você vai morrer. Eles comeram, morreram? Não morreu. Eles o quê? Tiveram a oportunidade de se arrepender. Hoje, meus amigos, eu tenho uma pura certeza que eu cumpri o que Deus me pediu para dizer. Que hoje há salvação. E Ele diz que aqui está maior do que Salomão. Ele se encontra aqui. E Ele quer fazer parte da sua vida e da minha vida. Agora, não custe. Não custa. Não custa. Por favor, entrega. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Esse é o meu desejo. Eu tenho certeza que é o desejo de Deus também para a minha vida e para a sua vida. Amém. A gente pode cantar o hino ou fazer a oração? A oração? Então, pessoal, vamos levantar para a gente orar, por favor. Oremos. Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu a Tua misericórdia de nós nos encontrarmos aqui diante da Tua presença. E aqui se encontra, Senhor, pessoas que não se entregaram completamente a Ti. Toque, Senhor, no coração dessas pessoas e faz com que elas voltem para os Teus caminhos antes que seja tarde demais, porque eu tenho certeza que o Senhor o ama. Obrigado, Senhor, por um ano que se passou, de tantas lutas, de tantas batalhas, mas o melhor de tudo é que o Senhor tem se encontrado com a gente todos os dias, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. A palavra que nós queremos falar para o Senhor é: muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Eu entrego todas essas pessoas aqui em Tuas mãos. E ao sairmos daqui, Senhor, possamos ser acompanhados pelo Teu Espírito. E que vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Amém.